161 agências de Correios no Brasil vão fechar. Uma unidade de Santos faz parte da lista do órgão federal. O fim das atividades já tem até data marcada. Na fachada foi colocado este aviso. A Agência dos Correios no Mercado Municipal, na Vila Nova, encerra as atividades ao meio-dia do próximo dia 7 de junho. O panfleto também informa as opções para os clientes. A agência da Vila Matias é a mais próxima, fica a pouco mais de 1 quilômetro daqui. Pode atrapalhar muita gente, porque a gente trabalha aqui, precisa pagar as contas, né? Vai atrapalhar muito. Acha que o argumento de enxugar gastos, isso daí, o senhor aceita esse argumento? Isso é ladainha. Vai tudo pro bolso de quem está economizando. Porque o que vai ter de funcionário desempregado... Aberta há 7 anos, a agência funciona em espaço cedido pela Prefeitura. Conta com 2 funcionários. Por mês, aqui são enviados 1.400 objetos e registradas 400 cartas. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios está mobilizado contra o fechamento de 161 unidades em todo o país. Os funcionários vão ser deslocados, não haverá desemprego? No momento, a informação da direção da empresa é que os funcionários serão relocados em outras agências. Por exemplo, uma das funcionárias aqui será colocada na agência de São Vicente, distante de onde ela mora, já que ela mora aqui em Santos. E a outra, a funcionária aqui também, uma vai para Pedro Lessa, que é uma agência que fica lá perto do Canal 5. Comerciantes e moradores desta região estão organizando um abaixo-assinado contra o fechamento desta agência. Eles temem os impactos negativos provocados pela medida. Há 3 anos, este casal vende lembranças da cidade no Mercado Municipal de Santos. Cátia explica que muitos clientes dos Correios passaram a ser fregueses desse box, um dos poucos que continuam abertos no espaço inaugurado no começo do século passado. A comunidade vem aqui, faz sua embalagem, eu escrevo correspondência para eles, e eles têm toda a comunidade de poder estar indo no correio e postar as suas cartas, as correspondências para os seus amigos, né? E então, para a gente, assim, o impacto vai ser muito grande, que vamos perder clientes, né, principalmente, né? E a comunidade, mais uma vez, vai ser afetada por mais um equipamento que vai fechar. A agência mais próxima à unidade do mercado fica na rua Júlio de Mesquita, 192, na Vila Matias. Neste domingo, 3 cidades da Baixada Santista tiveram atos em defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Em Santos, os participantes se concentraram na Praça Independência, no Gonzaga. As manifestações ocorreram após protestos contra os bloqueios da educação no último dia 15. Hino nacional. Gritos de apoio ao presidente. Em Santos, o ato pró-Bolsonaro levou centenas de pessoas à Praça da Independência. Caminhoneiros também participaram. O verde e o amarelo foram as cores mais usadas pelos manifestantes. Muitas bandeiras do Brasil. E é claro que não faltaram faixas com mensagens de apoio ao presidente e aos ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes. A manifestação deste domingo foi uma maneira de mostrar apoio ao presidente e defender as pautas do governo Bolsonaro. Em prol da reforma da Previdência, do pacote anticrime do Sérgio Moro e das pautas que estão paradas dentro da Câmara Federal. Nós precisamos botar isso para funcionar. O país está parado por causa da inércia dos parlamentares. É fundamental que o povo vá para a rua dizer que não é o Bolsonaro que está querendo alguma coisa, é o povo brasileiro que quer. As ideias que o Bolsonaro quer implantar são as ideias que o povo brasileiro quer que seja implantada. Então, por isso que é importante vir para a rua, o povo vir para a rua, mostrar que é o que ele quer que seja feito e demonstrar o apoio, não só ao presidente, mas toda a agenda, a pauta que o presidente se elegeu, com todas as promessas que o Bolsonaro fez, que estão de acordo com aquilo que o povo quer que seja feito. Terça-feira de sol com um aumento de nebulosidade nas cidades da Baixada Santista. Vamos conferir a previsão do tempo. O dia começa com muito sol e temperaturas em elevação em Santos. Mas, ao longo do dia, a nebulosidade aumenta. À noite podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Dia parcialmente nublado em Guarujá.
mínima de 23, máxima de 30. Não chove em Cubatão e as temperaturas ficam altas, com máxima de 32 graus. A mínima vai ser de 23. São Vicente também tem dia quente e nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 18, máxima de 29. Praia Grande tem pancadas de chuva a partir do meio da tarde, que se intensificam à noite. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Mongaguá tem dia ensolarado e aumento de nebulosidade com chance de chuva à noite e durante a madrugada. Mínima de 17, máxima de 29 graus. 4 pessoas morreram hoje após a queda de um avião de pequeno porte em um mangue no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit Jennifer, está entre as vítimas. Os detalhes você confere agora no Brasil em 1 minuto. Amigos do artista reconheceram o corpo dele entre as vítimas. Logo após o acidente, documentos do cantor foram encontrados em local próximo à aeronave, juntamente com roupas masculinas e femininas. O Corpo de Bombeiros da cidade de Estância foi acionado e realiza buscas no local. Aos 28 anos, Gabriel Diniz ganhou projeção nacional com o hit Jennifer, que rapidamente se tornou a música mais tocada no Brasil. A FIFA anunciou hoje que seu comitê de apelação decidiu por confirmar o banimento de Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, de atividades ligadas ao futebol para sempre. A punição, que havia sido imposta há mais de um ano, estava sob revisão após recurso da defesa do brasileiro. O ex-dirigente ainda terá que pagar multa de 1 milhão de francos suíços, o equivalente a 4 milhões de reais. Del Nero ainda pode entrar com recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça, a última instância em casos de justiça desportiva. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, quer incluir palestras sobre abuso e exploração sexual no programa de pré-natal do Ministério da Saúde. A ideia é que as mulheres aprendam a perceber sinais que indiquem que seus filhos foram vítimas de abusos. Cerca de 70% dos casos registrados no Disque Denúncia apontam que os agressores são pessoas próximas às crianças, como pais, padrastos, irmãos e tios. No fim de semana, foi dado o pontapé inicial para a restauração de um dos mais importantes patrimônios de Santos, a Pinacoteca Benedito Calixto, na orla do Boqueirão. O aerografite de Daniel Artes deu novas cores ao container que guarda arquivos na área do estacionamento. É uma homenagem a Benedito Calixto e outros importantes artistas plásticos da região. Integrantes da direção da Pinacoteca e voluntários deram um abraço simbólico no casarão branco. O evento marcou o início da revitalização deste imóvel, construído no começo do século passado. Nós estamos aproveitando esse momento que chove menos na região, né? Porque não podíamos fazer isso durante o verão, em função da característica daqui da nossa região. E o outono e inverno é o melhor momento para a gente fazer esse tipo de coisa. A última pintura na área externa foi há 3 anos. A restauração do casarão deve ser concluída em 2 meses. Serão utilizados quase 300 litros de tinta. A gente vai estar lavando o prédio, né, entendendo como é que isso vai acontecer, o que está destruído, o que não está, o que dá para aproveitar. E aí sim a gente retoma com a pintura branca, né, que é a característica do casarão. A Unisanta está entre os apoiadores da restauração deste patrimônio histórico da cidade. Preservar o patrimônio, em última instância, é preservar a memória do próprio povo santista. E a Pinacoteca sempre ocupou um lugar especial no coração das pessoas da cidade, não é? E a gente está, inclusive, fazendo alguns trabalhos numa disciplina dentro do curso de arquitetura, que eles estudam o espaço da Pinacoteca. E, inclusive, nós temos o laboratório Novo Fab Lab, que tem uma impressora 3D, e nós fizemos uma impressão, um modelo, não é, da própria Pinacoteca. E os alunos estão muito entusiasmados em estarem estudando esse patrimônio que é tão importante para a gente. Vamos falar de futebol. Eu recebo aqui no estúdio o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins, para analisar a participação dos times paulistas na 6ª rodada do Brasileirão. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, pela presença.
Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. O Rodrigo, na segunda-feira o assunto costumava ser árbitro de futebol. O assunto agora da segunda-feira é o VAR, que tem mais do que nunca influenciado no resultado das partidas, não é, Rodrigo? Então a gente teve uma rodada aí marcada por vários lances, né, de atuação do VAR, né, no jogo do Flamengo, no jogo do Santos, jogo do Palmeiras, jogo do São Paulo. E assim, o que a gente vê é uma grande insegurança dos árbitros na marcação dos lances. No caso de lance de impedimento, por exemplo, até que os bandeirinhas foram bem. Mas os árbitros, eles estão tendo muita dificuldade ali na hora de manterem as marcações deles. Às vezes são chamados indevidamente em alguns lances e acaba que... Agora, no caso dos bandeirinhas, daqui a pouco não vai ter mais bandeirinha, né, Rodrigo? Porque a orientação é, na dúvida, é deixar o lance correr. Então, independente do bandeirinha, se ele marcou ou não o impedimento, deixa o lance correr, estava impedido não, porque depois o VAR é que vai decidir isso. Então por que serve o bandeirinha agora? Então ontem no jogo do Santos até o Guerreiro saiu um lance e saiu na cara ia sair na cara do goleiro, na cara do Vanderlei, e o bandeirinha acabou marcando o impedimento. E a gente sabe que se ele não tivesse impedido, por exemplo, ele poderia ter dado sequência no lance e de repente ter feito o gol. Quer dizer, são situações ainda que a gente percebe, no caso aí, esse gol foi bem anulado, mas a gente percebe ainda que há muita confusão e há muita demora para a tomada de decisão. Acho que a maior reclamação não é nem em relação ao VAR, mas agora a reclamação é em relação ao tempo que se demora, porque para a partida, né? O grito de gol fica pela metade, né? Então e demora muito para sair o resultado, não é, Rodrigo? Exatamente. Esse lance aí, por exemplo, do gol anulado do Internacional, ficou 3 minutos parado o jogo. Que não fazia sentido nenhum, né? E assim, um lance teoricamente fácil, se você está revendo ali com todas as ferramentas à disposição, de ângulos do lance, é uma marcação fácil, não precisaria demorar tanto. O presidente Pérez reclamou hoje à tarde que vai entrar com uma representação, inclusive, na CBF. É que a situação do Rodolfo Toschi, que foi o árbitro que apitou tem ontem, antecedentes já em relação ao Santos, ano passado, aquele último lance lá do jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, que ele encerrou o jogo. A bola rolando, ele encerrou, né, o jogo. Então ontem a gente está vendo aí o lance do Rodrigo. Você vê que o Rodrigo dá o tapa para frente, o Cuesta pega o Rodrigo. O Rodrigo forçou, deu um pulo para valorizar? Deu. Mas qual atacante que não dá um pulinho para dar aquela valorizada? Mas o árbitro deu o pênalti, quer dizer, ele teve convicção para marcar o pênalti e depois volta atrás, né? Então. E ele estava a uma distância curta do lance ali, 4 ou 5 metros no máximo. É aí que a gente vê a insegurança dos árbitros para marcarem os lances. Foi um resultado justo, 0-0 no fim das contas ou não? Sim, acho que a atuação do Santos ontem, no primeiro tempo, foi muito abaixo. A gente esperava uma atuação melhor. No segundo tempo, o São Paulo mexeu bastante na equipe, colocou o Caio Jorge ali de referência, com o Sacha para poder empurrar um pouco mais o Internacional. Foi quando o Santos conseguiu criar algumas oportunidades, mas no fim das contas, o empate acabou sendo justo. Bom, o próximo adversário agora é o Ceará, jogando fora de casa, né, no próximo domingo. 3 desfalques já são certos, não é, Rodrigo? Pituca, Gustavo Henrique e o Soteldo. Suspensos, né? Pituca, Gustavo Henrique e Soteldo, dos 3. Isso, os 3 suspensos. O Soteldo agora só volta após a Copa América, né, que ele está convocado para a Venezuela, para a disputa da competição. Mas a boa notícia é que o Marinho está chegando aí, vai ficar à disposição. É uma boa contratação, Rodrigo? Ele vem do Grêmio, né, em troca pelo David Braz, né? Então, acho que o Marinho, num primeiro momento, ele vem como um possível substituto do Rodrigo, né? Nós estamos acompanhando ali as imagens da apresentação hoje no Marinho. Exatamente. Bom, ele chegou bem humorado, né, fazendo graça. Sim, ele é um jogador carismático ali, um jogador que pode ser que caia rapidamente no gosto da torcida, mas para isso precisa mostrar no campo. Em clubes grandes ele teve alguma dificuldade, no Cruzeiro e no Grêmio, não conseguiu se firmar, mas é um atacante rápido, um atacante driblador, que gosta de chutar bastante de fora da área. Teoricamente vem para substituir o Rodrigo, é mesmo? Está no mesmo nível, você diria? O Rodrigo acho que é um nível, né? O nível do Rodrigo é bem maior do que o do Marinho, mas dentro do que havia dentro do mercado no futebol brasileiro, acredito que foi uma boa reposição. E às vezes você encaixa o jogador ali no esquema tático do treinador e as coisas funcionam, de repente. E o Jamota é um exemplo disso, né? O Rodrigo fica até quando?
O Rodrigo ele teria que se apresentar para a seleção sub-23 que vai disputar o torneio de Toulon na França. Que vamos combinar, um torneio que não vale nada. Exatamente. O Santos forçou a situação, até porque não é uma data FIFA. Não e aí vai, ontem... Não vai liberar, né? Ontem saiu a decisão de que o jogador não vai ficar até o dia 12, que é o último jogo do Santos antes da parada da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo não, Copa América. Perdão. Que é o jogo clássico contra o Corinthians, que deve ser na Vila Belmiro, mas pode ir para o Pacaembu, ainda não há certeza sobre o local dessa partida. E por falar em Corinthians, que venceu o São Paulo mais uma vez em Itaquera, 1-0. Corinthians ele vem subindo de produção no Campeonato Brasileiro, a gente percebe um time criando um pouco mais de oportunidades. E no caso do clássico contra o São Paulo mais uma vez não conseguiu uma vitória jogando lá em Itaquera, nunca ganhou lá jogando em Itaquera. E o São Paulo vem sofrendo aí com muitos problemas físicos, o Lisieiro fora, Pablo fora, Hernanes que custa entrar em forma física ideal. Tá demorando muito, né, o Hernanes? Então, o Hernanes ele veio muito abaixo. Ano passado ele jogou pouco no futebol chinês. E esse ano ele não está conseguindo reeditar as boas atuações que teve em 2017. Quando ele veio em 2017, ele mais rapidamente se entrosou com a equipe e tal, teve um desempenho melhor. Agora está muito, bem demorado. Ele liderou o São Paulo naquele campeonato, na arrancada ali para sair do rebaixamento. Bom, no sábado o Palmeiras bateu o Botafogo jogando em Brasília, um mando do time carioca, que vendeu o mando de jogo. Aliás, teve gente presa lá, né? O Rony, ex-jogador do Santos, do Fluminense. O organizador, do evento. Ele e o presidente da federação, né? Da Federação do Distrito Federal. 1-0, gol de pênalti do Gustavo Gomes, partida que teve uma polêmica nova, não é? Então foi um lance que o árbitro havia marcado uma simulação do Daverson. E depois ele é chamado pelo VAR para rever o lance. Há um pisão do zagueiro do Botafogo no pé do Daverson. E aí o árbitro entendeu que o pisão foi faltoso e marcou a penalidade. Mas a polêmica está no fato de que o árbitro reiniciou a partida, não é? Exatamente, que é a alegação do Botafogo que está pleiteando a anulação da partida, baseado no regulamento da FIFA, que prevê que uma vez que o jogo foi reiniciado... Isso está previsto no regulamento, inclusive, do VAR, né? Então, assim, juridicamente... Nós temos uma imagem aí, quer dizer, no momento que ele manda seguir a partida lá... ele retomou lá, o goleiro Gatito... Manda seguir. O Gatito repôs o lance... O aceno ali, aí ele resolveu parar. É avisado, provavelmente, né, pelo VAR, e aí vai rever o lance. Então. Quer dizer, a irregularidade estaria aí, né? No fato de ele reiniciar a partida, e a partir de que é reiniciada, o lance não pode ser mais revisto. Exatamente. Né? Só para a gente dar um exemplo, para ficar até mais claro para o telespectador, caso saia um gol de uma equipe e a equipe que sofreu o gol deu a saída, adeus. Não pode mais voltar atrás na decisão. É isso que o Botafogo, amparado ali pela legislação da FIFA, está pleiteando. São mais 3 rodadas antes da parada para a Copa América, né, Rodrigo? Isso, depois a gente tem a parada para a Copa América, a gente tem o campeonato, ele está no momento Palmeiras liderando com 16 pontos, Atlético Mineiro com 12, Corinthians, São Paulo e Santos tem 11 pontos, o Corinthians na frente pelos critérios de desempate, e o Flamengo fecha o G6 na 6ª colocação. O Flamengo que vive uma grande pressão aí, o Abel Braga ontem salvou ali no finalzinho, uma virada improvável. Estava ganhando de 1-0, tomou a virada de 2-1, conseguiu nos minutos finais virar 3-2, né? Time do Atlético Paranaense também reserva, né? Time reserva e a pressão é muito grande lá no Flamengo para a saída do Abel Braga. O estilo de jogo da equipe, o futebol apresentado não está agradando o torcedor. O Palmeiras conseguiu já uma vantagem que começa a ficar significativa, não é, Rodrigo? O Palmeiras com 16 pontos, faltam 3 rodadas, quer dizer, pode terminar ainda mais com uma liderança ainda mais consolidada. Exatamente. Né? O Palmeiras é um time muito regular, né? Um time que sofre muito poucos gols e que tem um aproveitamento muito grande dos pontos, tanto jogando em casa quanto fora. Então, ainda tem a vantagem de ter um elenco que eles podem alternar time titular e reserva. O Palmeiras caminha aí para abrir uma boa distância, quem sabe até encaminhar o título aí no primeiro turno. A crítica em relação aos treinadores também é engraçado, né? Com o Abel, a crítica é de que o time não joga, com o Filipão também não gosta do estilo de jogo, mas pelo menos obtém resultados, né? Quer dizer, o Filipão
alcança os resultados. Já o Abel, os resultados meio com dificuldade, né? É que o Abel não consegue dar um padrão ao time. Bem ou mal, o Filipão tem um padrão de jogo e a equipe é bem sólida, né? Não, e é líder do campeonato, né? Então não há como questionar, né, a posição da equipe. Exatamente. Só para a gente encerrar, não é, Rodrigo? O Jabaquara, mais uma vez, perdeu pela Série B do Campeonato Paulista. O que está acontecendo com a equipe do Jabaquara, Rodrigo? Então o Jabaquara foi derrotado ontem em casa pelo Mauá, jogando no Estádio Espanha. Amarga a última posição do Grupo 6, com apenas 1 ponto em 7 jogos. A situação para a classificação é praticamente impossível, aí faltando 5 rodadas. O time trocou o comando, veio o Gilberto Costa para ser o técnico e está tentando remontar o Jabaquara e tentar dar uma arrancada no final para tentar aí uma missão praticamente impossível. Quase seria impossível. A classificação. Rodrigo, obrigado, viu? Mais uma vez, uma boa noite para você. Muito obrigado, Irineu. Boa noite a todos. A FEFESP é a grande campeã da 36ª edição dos Jogos da Unisanta. Vamos conferir como foram as principais finais disputadas na última sexta-feira. Para abrir a sequência de grandes duelos, FEFESP e Educação Física FPG protagonizaram a revanche. No ano passado, a equipe da Unisanta levou a melhor no último lance do jogo, 1 ponto de diferença. 2 anos consecutivos com a mesma final, mas dessa vez parecia que a bola não queria entrar na cesta de jeito nenhum. A prova disso é o placar do primeiro período, 11-10 para a FPG. Ai, 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 esse 1 ponto. Mas não ficou assim. E na segunda etapa, os meninos de Praia Grande dominaram a partida. Já a FEFESP foi dominada pelo nervosismo. Consequência, 26-21 para Educação Física FPG, campeã do basquete. Uma modalidade decidida, mas ainda faltam 2. Primeiro foi a vez das meninas da Medicina Uniluz contra a FEFESP. O duelo de futsal foi digno de uma final. Jogadas bonitas, dribles e muita raça em quadra. O primeiro tempo não teve gols, mas a emoção se fez presente a todo momento. No segundo, então, mais ainda. A FEFESP abriu o placar com o gol da camisa 24, Patrícia Maiara. Mas as futuras médicas não deixaram barato. Faltando menos de 1 minuto para tudo acabar, a camisa 3, Letícia, marcou um gol emocionante. Decisão nos pênaltis. A cada chute, uma comemoração. E o nervosismo aumentava ainda mais. Mas quem levou a melhor foi a Medicina. Emocionante a felicidade das futuras médicas. A melhor classificação delas nos últimos 3 anos foi em 2016, em 3º lugar. Antes mesmo de acontecer o jogo de futsal masculino, as premiações. O rei e a rainha deram uma volta na quadra exibindo os troféus tão disputados. Mas ainda havia também os prêmios Solidariedade e Melhor Torcida. A engenharia levou Solidariedade, 745 quilos de alimentos arrecadados. A FAAC, Faculdade de Artes e Comunicação, ganhou a de Melhor Torcida e ficou em 2º lugar no de Solidariedade. Sensação de dever cumprido mais uma vez. A gente, a cada ano que vem com inovação, vem com coisas novas, porque a gente ama isso aqui de verdade e a gente consegue passar esse sentimento para todo mundo que está entrando. Então, se a gente faz isso aqui, é porque cada um ama a FAAC e a gente consegue fazer esse show aí que a gente faz. Tivemos 4 toneladas de alimentos arrecadados, diversas faculdades, enfim, foi um momento muito especial. A FEFESP ficou em primeiro nas pontuações e levou nada mais, nada menos que os 2 troféus, geral masculino e feminino. É meu último ano, o 3º ano de Atlética, o 3º título masculino e o 2º feminino. Então assim, eu vou fechar meu ciclo com chave de ouro e um orgulho imenso de todo o trabalho da minha equipe. Aí é incrível, eu saio emocionada. O apito do árbitro deu início à última disputa da noite e dos jogos deste ano. Grande clássico, Engenharia Unisanta e FEFESP. Os futuros educadores físicos já estavam com as taças nas mãos, mas o jogo foi acirrado. Primeiro tempo, 0-0.
No segundo, o camisa 7 da FEFESP abriu o placar e o 91 garantiu a vitória. Porém, não foram os gols que chamaram a atenção, e sim um ato de gentileza e cordialidade do jogador da FEFESP ao ver um adversário machucado. Apesar da rivalidade entre os cursos, a gente vai se ver muitas vezes aí na universidade, então essa rivalidade tem que ficar dentro de quadra. Quando o juiz apita o final do jogo, a gente tem que se abraçar, a gente tem que comemorar, porque duas equipes, grandes equipes, chegamos na final. E é isso, acho que primeiramente, depois do jogo, depois da rivalidade, tem que ter a hombridade. Mais uma vez, a Unisanta cumpriu o papel de promover o maior evento de caráter esportivo do estado de São Paulo. E a sensação de dever cumprido foi sentido por todos da família Unisanta. Eu acho que para nós é um orgulho, para mim especialmente como coordenador, ter toda essa equipe que mobiliza quase 6 mil pessoas a mais no campus, em todas as áreas esportivas. E eu acho que cada vez mais a gente vem inovando e estamos esperando inovar também para o ano seguinte. E a Unisanta, que tem uma identidade muito grande, muito forte com o esporte, não só em termos de revelar atletas, com equipes de competições, mas também em eventos como esse, eventos universitários, onde a gente motiva, incentiva os estudantes de terceiro grau a continuarem desenvolvendo a prática do esporte. É uma lição para o Brasil, uma lição para a educação. E terminamos aqui com todas as faixas etárias, crianças, os filhos dos atletas, os pais, os avós, além de tantos romances que começam aqui nos Jogos da Unisanta, porque tem esse clima realmente de paz, de amor, de realização. E eles já estão com saudades, o pessoal já estava me falando agora, que pena, acabaram os Jogos, mas o ano que vem tem mais. Já estamos antevendo o 37º Jogos, que vem pela frente cada vez mais, um novo desafio de melhorar a qualidade. Parabéns, parabéns a todos. Para fechar mesmo, os meninos da FEFESP resolveram comemorar da melhor forma possível. União e muita farra na piscina. A escritora Lúcia Teixeira lança amanhã, a partir das 6h30 da noite, na Livraria Martins Fontes, em São Paulo, o livro Caminho para Ver Estrelas. A publicação conta a história de 2 jovens que acordam infectados com uma misteriosa doença e perdem a capacidade de imaginar. A partir daí, não conseguem mais enfrentar frustrações e iniciam uma grande aventura na busca pela cura. A livraria fica na Avenida Paulista, número 509, no bairro Paraíso. O evento é aberto ao público. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.